Recentemente eu assisti uma cena de The Chosen que me fez parar e refletir, sabe? E antes de continuar, assim, a gente sabe que The Chosen tem uma licença poética para incrementar algumas passagens bíblicas, né? Isso faz parte da dramatização da série, né? A gente sabe que ali ele tenta ilustrar coisas que a Bíblia não cita, né? Mas deixando isso um pouco de lado, foi a história de Shula e Barnabé, que me chamou muita atenção. Quem não conhece, né, Shula ali na série, ela é cega, e Barnabé é coxo, né? Ele precisava de uma muleta para andar, né? E eles eram muito amigos. É engraçado isso que eles eram muito amigos ali, né? E ao longo do desenrolar da trama, a gente vê Jesus ali realizando vários milagres, né? Inclusive curando a cegueira de algumas pessoas, né? E a gente percebe Barnabé pensando, né? Realmente olhando aquilo, pensando, será? E em determinado momento eles encontram Jesus e quando eles param, a Chula pergunta para ele, por que a gente parou? E Barnabé diz, é ele. Ela já sabe que Barnabé vai pedir a cura. No desenrolar da história ali, a gente vê que ela fala que ela tem medo até de pedir a cura e não alcançar tudo, né? Mas, na insistência de Barnabé, Jesus cura ela. Quando ela se vê curada, ela vira para Barnabé e diz assim: e ele? Né? Como quem diz: tá, o senhor me curou, e meu amigo agora? Como é que fica, né? E nesse momento a gente percebe que Barnabé vira e fala: não, ó, eu tô bem, eu tô acostumado já com o meu problema aqui, a gente veio cuidar dela. Hoje a gente veio cuidar dela. Outro momento, talvez, quem sabe, fica pra próxima. Só que agora eu quero atentar em duas coisas que a série mostra pra gente que me chamou muita atenção. Foi que nesse momento Cristo coloca a mão no ombro dele e diz: você é um bom amigo. E quem resolveu aparecer aqui no vídeo? Desce aqui, tira. Vai. Pronto. Ela não consegue pular da bancada pra cama. Precisa de ajuda. E quando Jesus fala: você é um bom amigo, põe a mão no ombro dele, eles saem andando, né? E Barnabé diz: minha perna. Ele sente que a perna foi curada. Nesse momento, a câmera volta para Cristo e Cristo diz: aí está. E essa frase ficou na minha cabeça. Aí está. Porque Cristo diria: aí está. Ele não precisaria dizer isso. Ele precisaria só virar e falar: aí, ó, curei você. Só que vamos analisar isso mais profundamente. Todo mundo vai lembrar dessa cura, do momento que ela foi curada. E do momento que Barnabé é curado. Só que as pessoas não entendem o motivo pelo qual Barnabé foi curado, né? Pelo qual que era o propósito dele estar ali? Ele não estava ali para ele ser curado, ele estava ali para curar Shula. Ele não foi atrás do próprio milagre. Ele foi levar alguém até Jesus para que essa pessoa alcançasse o seu milagre, né? A Bíblia, ela nunca nos promete que toda pessoa que ajuda alguém vai receber o seu milagre imediatamente. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Ela não promete isso. Isso seria quase como uma barganha. Aliás, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo que a gente não deve barganhar com Deus. Procura, é um lá do comecinho do canal. Mas existe um princípio muito claro nas escrituras. Paulo, ele escreve em Gálatas 6:2 uma frase que diz assim, ó: levai a carga um dos outros. Salomão vai escrever pra gente: a alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tá lá em Provérbios 11:25. E se a gente for pegar outros versículos, a gente vai ter Filipenses que diz: não tenha cada um em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros.
Vocês conseguem enxergar um padrão nisso? Deus forma um povo que aprende a carregar pessoas, não apenas carregar seus problemas. Vocês conseguem ver comigo esse desenrolar naquela pequena frase? Aí está o seu milagre, porque você trouxe alguém até mim. Mas não como um método de barganha, porque Barnabé até recusa o seu próprio milagre. Né? Ele fala: olha, eu não quero o meu agora, não precisa, tô acostumado, tô tranquilo, mas ela precisa, né? E isso me fez vir para os dias de hoje. Hoje, muitas igrejas têm pregado, e eu vejo muitos pregadores e muitas coisas que dizem que é muito eu, muito eu. O que Deus tem para mim, quando chega minha bênção, quando chega meu milagre. Sabe, a gente ficou olhando muito pro próprio umbigo. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque em lugares onde a gente deveria estar pensando: quem eu posso levar até Jesus? Quem aqui, mesmo dentro da própria igreja, está precisando mais dele do que eu, porque eu aguento suportar a minha carga? Quem está sem forças? Quem precisa apenas de alguém para caminhar do lado? A gente deixou de fazer as perguntas, de olhar para o todo. A gente está olhando só para a gente. Eu vejo pregações muito egocêntricas, algumas músicas gospel muito egocêntricas. A gente está se esquecendo do principal objetivo do evangelho. Não é apenas eu ir a Deus conseguir o milagre, mas é ir e levar alguém a Deus para que aquela pessoa também consiga o seu milagre. O evangelho não é sobre ficarmos reunindo de domingo e falando bonitinho ali e vai todo mundo para casa. O evangelho é sobre nós nos ajudarmos e ajudarmos aqueles que precisam. Se Barnabé não tivesse insistido e levado Chula até Cristo, ela nunca teria conseguido o milagre dela. E quantas pessoas estão do teu lado, do mesmo modo, vivendo da mesma maneira que Chula, cegas, vamos dizer assim, esperando alguém para guiá-las até Cristo, para que elas consigam seu milagre, e você está pensando no seu. Você está olhando para o seu umbigo. Não que você não tenha que pensar no seu também, você também tem que pedir. Mas às vezes o da outra pessoa é mais urgente, é mais prioridade. É através dele que você vai chegar no teu. Muitas pessoas perto da gente, elas não precisam de dinheiro, elas não precisam de respostas, elas só precisam de um amigo verdadeiro igual foi Barnabé. Sabe? Talvez seja exatamente por isso que Jesus diz naquele momento: aí está. Era como se ele dissesse assim, ó: era isso. Era esse coração que eu queria ver. Um coração que se alegra quando o outro vence. Um coração que não transforma Deus numa máquina de realizar desejos, mas que ama pessoas, que ama. E quando amamos quando Cristo, nós também somos transformados. Deus quer às vezes que a gente tenha esse coração que Barnabé teve, de olhar para o amigo, para a pessoa necessitada e falar assim: Deus, eu te trouxe ele, agora é contigo. Ele não vai pedir, mas eu tô aqui pedindo por ele. Faz para mim um milagre na vida dele. E a hora que a outra pessoa olhar para você e falar: poxa, mas você também vive uma situação isso. Relaxa. Calma. O meu vai vir. Vamos cuidar de você primeiro. Uma outra hora, talvez. Assim como Barnabé disse para Chula. Talvez hoje, tanto eu quanto vocês estejamos esperando um milagre, esperando que Deus envie alguém para cuidar da gente. Né? A gente vive muito esperando alguém que cuide de nós. Deus vai mandar um irmão da igreja que, vamos falar assim, que tem uma boa condição financeira, que vai suprir tudo que eu estou precisando nesse mês, a igreja vai fazer isso, mas talvez Deus queira usar justamente
nós para carregar alguém até Cristo. Porque muitos milagres vão começar não quando a gente olhar para nossa própria dor, mas quando a gente decidir caminhar ao lado da dor de outra pessoa. E quem sabe, enquanto você ajuda alguém a encontrar Cristo, a gente descubra, eu descubra, você descubra que Cristo já estava cuidando de você o tempo todo. Ele nunca nos abandonou, ele nunca nos deixou. E a gente não pode deixar ou abandonar um irmão também. A gente não abandona um parceiro no meio do fogo, né? E então eu queria deixar essa reflexão com você, sabe? Se esse vídeo falou ao teu coração, compartilha com aquele amigo que sempre esteve do seu lado. Se você gosta de enxergar detalhes nas escrituras que muitas vezes passam despercebidos, inscreva-se aqui no canal, porque é que o nosso objetivo é esse. Nunca é apenas conhecer a história, mas tentar conhecer o coração de Deus de verdade. Certo? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui.